Que é o ministro da Saúde, fez ontem um pronunciamento em rede nacional, isso foi ontem à noite, e anunciou o fim do estado de emergência sanitária no país. Desde o início de 2020, o mundo enfrenta a maior emergência sanitária da história, a pandemia da Covid-19, que já vitimou mais de 6 milhões de pessoas. Expresso nossa solidariedade aos familiares das vítimas e àqueles que ainda sofrem em decorrência das sequelas dessa doença. Sentimos todas as perdas, mas com a força do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, salvamos muitas vidas. Agradeço aos médicos que, com a autonomia defendida pelo governo federal, utilizaram o melhor da ciência em favor dos pacientes, bem como a todos os profissionais da saúde que incansavelmente lutaram contra essa doença. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, fortaleceu o SUS com a expansão na capacidade de vigilância, ampliação na atenção primária e especializada à saúde. Foram mais de 100 bilhões de reais destinados exclusivamente para o combate à pandemia, além dos mais de 492 bilhões para o financiamento regular da saúde desde 2020. O Brasil realiza a maior campanha de vacinação de sua história. Já foram distribuídas mais de 476 milhões de doses de vacina, todas adquiridas pelo Ministério da Saúde. Hoje, mais de 73% da população brasileira completou o esquema vacinal e mais de 71 milhões de brasileiros receberam a dose de reforço. Temos vacinas disponíveis e os brasileiros acessam livremente essa política pública. Graças à melhora do cenário epidemiológico, a ampla cobertura vacinal da população e a capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a SPIN. Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros, em total respeito à Constituição Federal. Enfim, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ninguém ficará para trás. Esse foi o anúncio feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para o fim do estado de emergência sanitária nacional para enfrentamento da Covid-19 e, claro, vai trazer uma série de consequências para as gestões estaduais e municipais. O status começou a valer em todo o país em fevereiro de 2020. A decisão anunciada neste domingo não significa o fim da pandemia, como o ministro ressaltou, mas a revogação de medidas impostas desde o seu início. Mais de 100 normas devem ser colocadas por terra quando for regulamentado. Elas permitiram, por exemplo, que o governo federal e os governos estaduais e municipais adotassem iniciativa como o uso obrigatório de máscaras e autorização emergencial para vacinas. Também restabelece as medidas legais para as contratações temporárias de profissionais de saúde, aquisição de bens e contratação de serviços. As licitações voltam a ser obrigatórias. O estado de emergência de saúde pública de importância nacional é considerado o nível máximo de risco da doença no Brasil. Última pausa no debate de hoje. Na volta, a Câmara dos Deputados aprova um projeto que prorroga por mais 2 anos o uso de recursos emergenciais do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Projeto em tramitação no Senado destina as máquinas para as escolas de ensino básico e infantil dos estados ou municípios onde foram apreendidas. E a gente também fala da retirada da taxa extra da conta de energia. Correio Debate